Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior. Bom dia todo especial aos servidores e servidoras do município. Bom dia a Beatriz, a minha ajudante de gravação. Bom dia ao pessoal da rádio e aos internautas. Hoje são 12 de outubro de 2024. Eu sou a Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque. Programa que é realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Xerambim e traz assunto do interesse dos servidores. E para hoje a gente vai falar sobre a reunião de professoras aposentadas que aconteceu esta semana, os encaminhamentos da mesma, e as dívidas da prefeitura com o Quiprev. E também sobre as eleições municipais. Enfim, já aconteceram as eleições municipais em primeiro turno. Como nós só temos o primeiro turno, a nossa já está toda definida, Reeleito o prefeito Cirilo Pimenta e mais 17 vereadores, para compor o legislativo para uma próxima legislatura, de 2025, 26, 27 e 28. A gente parabeniza os candidatos, deseja que todo mundo faça um bom mandato, que cumpra o seu dever, que nenhum dos candidatos esqueça que foi eleito pelo povo e vai precisar trabalhar pelo povo, tanto os candidatos do executivo quanto do legislativo, E para nós que somos os munícipes, os eleitores, não importa em quem a gente votou, não importa se as pessoas que trabalharam para candidatos, o sindicato não fez campanha para ninguém, nem faz, Eu também não gosto de fazer campanha para ninguém. Mas eu sou uma eleitora, sou uma munícipe, tenho as minhas simpatias pessoais e tudo mais. Mas, assim, quando acontece o pleito e os candidatos eleitos, eles vão governar todo o município. O do executivo e o do legislativo vai legislar para todo o município, para todos os munícipes também. Então é irrelevante, agora que o pleito passou, é irrelevante quem você defendeu, em quem você votou. Os 17 que foram eleitos vereadores, eles estão eleitos para defender o seu interesse, o meu interesse, os nossos interesses. É para isso que existe vereador, é para isso que existe legislativo, para defender os interesses da gente. Como também eram 3 candidatos a prefeito, um candidato foi eleito, o senhor Cirilo Pimenta, ele está aí eleito para governar para o interesse de todos nós, Para defender e atender às necessidades de todos nós, os munícipes do município, do Xerambim, não só as pessoas que votaram nele, Porque a democracia é isso aí. Todos podem se candidatar, o povo escolhe e aquele que é escolhido governa para todos. É este o princípio da democracia. Infelizmente, a gente vê por aí, em muitos casos, o contrário, uma prática diferente do que é salutar que seja na democracia, que é o governo para todos, O governo levando em consideração as necessidades de toda a população, Porque o governo é para governar para o público em geral, para a pessoa que mora naquela localidade, onde está aquele governo. Seja o município, seja o estado, seja uma nação inteira, O governo é o governo de todos. Pelo menos pelo princípio democrático é para ser assim, Infelizmente a gente vê práticas diferentes, mas nós não concordamos com isso,
E dos 17 vereadores eleitos no município, como já falei anteriormente, um vereador, o professor Gleidson Araújo, já me mandou mensagem, colocou o mandato dele à disposição do sindicato, à disposição dos servidores, tá bom? Então, você que é servidor, que é filiado ao Sindiceg, você já sabe que você tem pelo menos um vereador que está com o mandato dele colocado à nossa disposição, que é o vereador Gleidson Araújo, a quem eu quero agradecer. Muito obrigado, vereador Gleidson Araújo, em nome de todos os servidores filiados ao Sindiceg. E hoje é dia 12 de outubro, é o dia em que se comemora o Dia da Criança. Então a gente parabeniza a todas as crianças, a gente parabeniza também aquela criança que existe dentro de você, dentro de nós, qualquer que seja a nossa idade, sempre há um resquício de criança dentro da gente, né? A gente deseja que as crianças tenham perspectivas, né, de futuro diferente, perspectivas de que no futuro próximo a gente não escute as coisas que se escuta hoje, né, de abusos, de maus tratos às crianças, né, que as crianças possam ter proteção, possam ter segurança, educação, saúde, e todas essas coisas que uma pessoa e principalmente uma criança necessita para que cresça e se desenvolva, né? Parabéns a todas as crianças. E hoje também dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Então, para todos aqueles que acreditam, né, que Nossa Senhora Aparecida nos proteja e nos guarde. E no próximo dia 15, terça-feira, também é dia em que se comemora o Dia do Professor, essa categoria de profissionais, essa classe tão importante, tão fundamental, tão imprescindível para a nossa sociedade. Mas você deve estar, você pode dizer, Águida, você deve estar puxando a brasa para a sua sardinha porque você é professora. Não, não é não. Pense aí, só um pouquinho, né? Quando você precisa de alguma defesa jurídica, você procura quem? Um advogado. Quem formou um advogado? Os professores. Começou lá na alfabetização até o último ano da faculdade, em todas as especializações 1000 que os advogados precisam fazer, estão os professores, né? Se você é alfabetizado, ou você hoje, né, se você já tem filho, coloca seu filho na escola, quem está lá? Professor que está lá, né? Professor esteve lá para lhe alfabetizar, professor está lá para alfabetizar o seu filho. Você que tem um curso técnico, quem é que dá aula, menino? Quem dá aula lá para te formar no curso técnico? Professores. Quem forma os agentes de saúde, quem forma os assistentes sociais, os enfermeiros, os fisioterapeutas, quem forma os fonoaudiólogos, os psicólogos, né? Quem forma os médicos, os dentistas, todos são professores. Em todas as instâncias são professores para todas as profissões. E os políticos, que hoje não pode mais, né, ter político analfabeto como tinha antigamente, no mínimo precisa ser alfabetizado. Nem sei qual é a escolaridade, né, para os cargos eletivos, mas analfabeto eu sei que não pode. Então, quem é que alfabetiza essas pessoas? Professores, né? E até bem pouco tempo, pessoal, as coisas para os professores, elas eram muito mais difíceis do que são hoje. Eu lembro que no ano de 2008, quando foi votado o piso salarial, só uma parte aqui, né, pontual, uma parte pontual, né, que vale a pena fazer.
né? Alguns professores que estão entrando na carreira agora, eles acham que todo o tempo na vida tiveram piso salarial, eles acham que sempre tiveram os direitos, tipo 13º, férias. Gente, não era assim. Há menos de 100 anos atrás, ou seja, até a década de 30, né, 37, eu acho, 38, por aí, 1900, né, 37 ou 38 por aí, né, no século passado, há menos de um século, não existia nada do que existe hoje para ninguém, nem para os professores, nem para os outros, nem para os outros trabalhadores, né, porque professor é um trabalhador, né, um trabalhador qualificado, mas é um trabalhador, né? Então, não existia essas coisas, né? Agora, licença maternidade, né? As professoras aqui do município de Quixeramobim, né? Que tem licença maternidade de 6 meses, né? Os 4 meses obrigatório, que e mais 2 meses que a gente conseguiu, né? Então, o terço da jornada que foi conquistado por toda a classe em 2008 com a Lei 11.638, que é o piso salarial, mas aqui no Quixeramobim, né, só foi implantado agora no ano de 2022 por determinação judicial que a gente conseguiu, né? Então todas essas coisas, gente, são coisas que os professores devem levar em conta na sua carreira, né? De como eles fazem suas lutas, de como eles direcionam seus pensamentos, suas falas, né, e suas atitudes. Professor, você, professora, vocês são importantes, vocês são imprescindíveis, vocês são fundamentais. Sem vocês, não haveriam mais nenhuma outra profissão. Então vocês, nós, que eu também sou professora, né, a gente merece ter um salário digno da nossa importância e do trabalho que fazemos e da qualificação que precisamos ter, né? Que a gente estuda, tem que fazer faculdade, a mão de obra de nível superior, mas não fica só nisso, precisa fazer mil e umas atualizações, qualificações para poder desempenhar a sua profissão. Então a gente merece um salário digno, a gente merece ter o reconhecimento da profissão importante que temos, a gente merece ser valorizado por aquilo que somos, né, enquanto ser humano e enquanto representante social. A gente merece tudo que um profissional fundamental, uma profissão fundamental merece. Coisas que não costumam dar pra gente, né? É só você olhar o município de Quixeramobim. Só você olhar o município de Quixeramobim para você ver que você não tem valorização, que você não tem reconhecimento nenhum. Falando em valorização e reconhecimento, pessoal, a prefeitura daqui ela não cumpre nem a obrigação, né? Porque veja bem, né? Rapidamente aqui finalizando, a avaliação de desempenho, que é o único passinho na carreira que o professor do município de Quixeramobim pode dar depois da deformação da lei que foi feita em 2008, né? Está atrasada já há 4 anos, o triênio 2018-2020. Aí o triênio 2021 a 2023 não tem nem data ainda para começar, já que não conseguiram finalizar o triênio que fechou em 2020. Então é isso, não cumpre nem a obrigação a prefeitura de Quixeramobim. O texto da jornada precisa a gente conseguir de forma judicial mais de 10 anos depois de lei atribuindo isso, né? A paridade salarial dos professores aposentados e pensionistas, até hoje a prefeitura não deu ainda, apesar de já ser uma realidade legal, né, que está posta em lei desde 2008. Então é isso, essa é a valorização que o professor de Quixeramobim tem, né? Paga o piso salarial porque é obrigatório. Vocês sabiam que é obrigatório pagar pelo menos esse piso salarial, que é um piso, você não pode pagar menos do que isso, senão você é punido, você perde coisas do governo federal? É por isso que a prefeitura de Quixeramobim paga, senão nem isso ela não pagava. Bom, mas de qualquer modo, diante de toda a desvalorização que o professor tem, né, nós aqui reconhecemos
que o professor é um profissional de imprescindível importância, de fundamental importância, e a gente parabeniza todos os professores pelo seu dia. E já que a gente está falando de professores, né, vamos continuar com o assunto professores, porque esta semana um grupo de professoras aposentadas estiveram aqui no Sindicec, né, elas procuraram o Sindicec para fazer algum encaminhamento, para ver se tinha alguma coisa que se fizesse com a defasagem salarial, né, que elas enfrentam depois que se aposentam. Aliás, que nós, professores, todos nós enfrentaremos também quando nos aposentarmos, né? A defasagem salarial a vida inteira sem aumento. Então, estiveram aqui no Sindicec as professoras Francisca Lopes, Madalena Cândido, Maria Vilânia Arcelino, Claudiane Pinheiro, Maria Erivalda Saldanha, Alexandrina Luciano, Maria Perpétua Nobre, Perpétua Maria Melo, Vera Lúcia Dantas e Ana Cléa Farias. Essas professoras estiveram aqui, conversaram, né? A gente discutiu várias ideias e elas, né, nós decidimos, logicamente, que a ideia delas, e o sindicato apoia, porque o sindicato está aqui para tentar resolver as questões que o professor tem, né? E uma das questões que os professores e professoras aposentados têm, também as pensionistas, é a defasagem salarial, né? É a falta de reposição salarial que corrói, né, o salário do professor aposentado ano após ano, né, mês após mês, cada vez mais vai diminuindo o seu poder de compra e, consequentemente, a sua qualidade de vida. Então, essas professoras, sentindo tudo isso na pele, elas estiveram aqui, elas conversaram comigo, com o sindicato, trouxeram suas ideias e decidimos, né, que procuraríamos uma reunião com o prefeito, né? O sindicato mandou ofício em nome dessas professoras, aqui está o nome delas listado, vou ler o ofício. Quixeramobim, 10 de outubro de 2024, ao prefeito municipal Dr. Cirilo Antônio Pimenta Lima, o assunto: solicitação de audiência. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, vem pelo presente comunicar a Vossa Excelência que as professoras aposentadas aqui relacionadas em reunião com o Sindicec decidiram solicitar uma reunião com Vossa Excelência para tratar do reajuste salarial para as professoras aposentadas e pensionistas, com sugestão de data para, no máximo, até o dia 23 de outubro de 2024. Aí tem a listagem das professoras: Francisca Carlos Lopes, Madalena Cândido da Silva, Maria Vilânia Arcelino Romão, Claudiane Maria Pinheiro Borges Saldanha, Maria Erivalda Saldanha Lopes Alcântara, Alexandrina Luciano de Mesquita, Maria Perpétua Nobre da Silva, Vera Lúcia Rodrigues Dança, Perpétua Maria Melo Couto e Ana Cléa Farias da Silva. Essas professoras estiveram aqui e decidiram que vão levar a sua reivindicação pessoalmente até o prefeito, né? Logicamente, uma comissão aqui de 10 pessoas que vai em nome das outras professoras, né, e professores aposentados do QUIPREV. Tá certo? Vão solicitar uma audiência com o prefeito, né, para tratar do reajuste salarial dessa categoria. Qual categoria? Professores e professoras aposentados e pensionistas. Tá certo? Então, a gente protocolou o ofício esta semana, no dia 10 de outubro, que foi o mesmo dia da reunião que as professoras estiveram aqui, e nós estamos aguardando o retorno
por parte do gabinete do prefeito, né? No próximo sábado a gente trará aqui as atualizações dessa questão. Foram discutidos nessa reunião vários outros assuntos e encaminhamentos, né, para que sejam feitos a posteriori. A primeira ação que foi decidida foi solicitar essa audiência com o prefeito. As professoras vão tratar do reajuste salarial para os professores, o que não é nenhuma novidade para a prefeitura e nem para vocês, posto que isso está na campanha salarial, e a gente teve reunião com o prefeito em março, né, de 2024, a gente teve reunião com o prefeito, e lá da reunião com o prefeito ficou para fazerem um estudo de impacto, né, que é uma coisa tão fácil de fazer que para uma entidade do tamanho do QUIPREV, uma pessoa que nem precisa ter dedicação exclusiva para isso, faz isso em um dia, um estudo de impacto. É só trabalhar um pouco ali com os números. Aí diz assim, o sindicato pode fazer isso. O sindicato não pode, porque o sindicato não é o dono do orçamento, né? A gente não tem acesso ao orçamento das coisas, né? A gente tem acesso só aos repasses obrigatórios federais, que é de fácil acompanhamento. É só isso que a gente tem acesso. Mas, por exemplo, a arrecadação do QUIPREV a gente não tem acesso. Quem tem acesso a isso, quem tem os números, quem tem os dados, é a prefeitura. Outra coisa que a gente não tem acesso é a folha de pagamento. Também, a gente não tem acesso à folha de pagamento da prefeitura, a gente não tem acesso à folha de pagamento do QUIPREV. Embora às vezes quando a gente fala, como eu disse, está no portal da transparência. Lá no portal da transparência, coloca-se, né, é obrigado hoje em dia, graças a Deus, colocar o consolidado, né? E mesmo assim, para se fazer um estudo de impacto, não é assim com dados do portal da transparência, né? É uma coisa um pouquinho mais complexa, apesar de não ser difícil. A prefeitura ficou de fazer e até hoje não entregou para a gente, não entregou para o conselho do QUIPREV, né, que a gente pediu para os conselheiros solicitarem. Parece que nem reunião do conselho estava havendo, né? Então, gente, é uma coisa muito complicada. Então, a prefeitura não fez o estudo, não entregou para a gente, ficou também de verificar, de estudar, de coisa e tal, para os servidores que ganham acima do salário mínimo, também não fez nada, só deu o reajuste para quem ela quis, né? E é isso. Mas aí está. Os professores aposentados, as professoras, né? Porque só tinha professora aqui, se bem que as professoras são a grande maioria, de aposentados principalmente, é pouco professor aposentado, a maioria é professora mesmo. Então aqui estiveram as professoras, elas vão mais uma vez atrás do prefeito, atrás daquilo que é direito delas, atrás daquilo que é direito garantido delas, que é reposição salarial. E o sindicato está junto, lógico, porque é nossa pauta, né? Nossa pauta costumeira, nossa pauta desde sempre foi, é e continuará sendo, né? Na nossa campanha salarial anual, o reajuste, porque todo ano a inflação sobe, todo ano a inflação tem os dígitos diferentes, as coisas diferentes. Então o trabalhador precisa de reposição no seu salário para ele poder continuar vivendo, né? Mas a prefeitura do Quixerambi parece que não sabe disso, não. Parece que não sabe disso. Agora a gente vai falar da manchete que eu falei anterior, que é a respeito da dívida da prefeitura com o QUIPREV. Em primeiro lugar, eu vou ler aqui o ofício do conselheiro do QUIPREV, Francisco Júnior Maciel da Silva, ao Instituto de Previdência dos Servidores do município de Quixeramobim, QUIPREV, senhor Francisco Antônio Caetano de Castro, presidente do QUIPREV.
Venho respeitosamente a presença de Vossa Senhoria na qualidade de membro do Conselho Municipal de Previdência do CIPREV, requerer informações mais detalhadas, seguidas de documentação probatória, acerca do parcelamento sobre os débitos previdenciários existentes no município de Xerambim, com a apresentação de protocolo de solicitação de parcelamento enviado ao município, ao Ministério da Previdência, e cópia do comprovante de pagamento da primeira parcela, detalhando quais exercícios e competências foram parcelados e se esses débitos são referentes à contribuição patronal ou de servidores. Fica desde já requisitado por este Conselho a apresentação do comprovante de pagamento das parcelas realizadas mensalmente. Solicito também extrato de repasse ao CIPREV das contribuições patronais e de servidores que, por ventura, não venham a constar no parcelamento, tendo em vista que, em consulta realizada ao portal da transparência, este Conselho não conseguiu identificar se esses repasses estão sendo realizados mensalmente. Cabe destacar que, de acordo com o artigo 16 da Lei Complementar Municipal número 064 de 2022, de 30 de julho de 2022, são atribuições do Conselho Municipal de Previdência, de acordo com o inciso 8º, requerer a apresentação de documentos, pareceres e estudos técnicos e tudo mais que entender necessário sobre os aspectos atuariais, jurídicos e financeiros relativos à política de investimento e gestão do CIPREV, e ainda em seu inciso 10º do mesmo artigo, ser comunicado sobre a existência de déficit ou superávit atuarial do CIPREV. Certo de que tais informações serão repassadas dentro do prazo previsto na Lei número 12.527 de 2013, Lei de Acesso às Informações. Fico no aguardo. Quixeramobim, 23 de agosto de 2024. Francisco Júnior Maciel da Silva, ele é conselheiro do CIPREV, né? Ele representa os servidores ativos nesse conselho. E hoje ele me deu a cópia desse ofício, né, no dia de ontem, quando eu ia gravar este programa, e até o dia de ontem ele não havia recebido nenhuma resposta por parte do CIPREV. Eu não sei o que é de tão obscuro, né, que tem naquela previdência, que a prefeitura, você entra no portal da transparência do CIPREV, você, pelo menos eu, aqui a gente não consegue filtrar nada de informação lá. Pense num portal de difícil acesso à informação. Ninguém sabe nem como é que filtra as coisas lá, né? Se pede uma informação, não consegue. Você está vendo aí o conselheiro oficializando o pedido e não consegue. Qual é a real dívida que a prefeitura de Quixeramobim tem com o CIPREV? A gente não sabe. Se essa dívida é patronal, se essa dívida é da contribuição do servidor, a gente não sabe. Por quê? Porque não tem transparência. É muito estranho uma prefeitura com tanta assessoria contábil como é essa prefeitura. É o contador tal, quando a gente quer uma coisa vai para 1.001 contadores e não tem uma informação tão básica e necessária para dar ao conselheiro do CIPREV. Né, pessoal? A gente vai voltar a esse assunto porque a gente está encaminhando isso daí para a nossa assessoria jurídica e pedindo aconselhamento para saber que providências tomaremos a respeito disso. O nosso tempo acabou. Uma boa tarde para você e um bom final de semana.